Se você conversar com qualquer pessoa, qualquer leitor em geral, e se referir a Fahrenheit 451, e a pessoa não lembrar do título, basta você dizer, é aquele livro ou aquele filme em que os bombeiros queimam os livros. A função dos bombeiros é queimar livros. Todo mundo lembra desse detalhe, porque é um detalhe, eu diria que é talvez o único livro na literatura que mostra um corpo de bombeiros cuja função é queimar livros. Então é um detalhe muito forte, uma imagem muito forte que, inclusive, a gente herdou culturalmente da memória dos nazistas, daquelas queimas de livros que os nazistas faziam em praça pública, e não só os nazistas, porque hoje em dia a gente tem mania de botar a culpa de tudo no nazismo. Mas eu me lembro que quando John Lennon disse que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo, queimaram os discos dos Beatles em praça pública em várias cidades norte-americanas. Então, queimar livros e queimar discos e queimar qualquer outro produto cultural, queimar simbolicamente numa pira, numa praça pública, na frente de uma multidão, é um ato simbólico de destruição, é um ato muito violento e que talvez só a ficção científica pudesse dar com essa força com que o Ray Bradbury conseguiu. É uma sociedade futura em que existem bombeiros que vão num carro carregado com tanques de gasolina para incendiar obras de cultura. Eu diria que hoje, em 2013, o mundo está muito mais parecido com o livro de Bradbury do que o mundo onde ele escreveu o livro. É nesse sentido que muitas vezes a gente diz que a ficção científica é um gênero literário profético que adivinha o futuro. A ficção científica, na verdade, não adivinha o futuro. Ela faz especulações no sentido de dizer assim, se isso hoje está nesse e nesse ponto, daqui a mais tantos anos vai estar num ponto muito mais avançado. Então é isso que a ficção científica faz, erra com frequência, mas acerta com frequência também. Eu acho que Bradbury, nos últimos anos de vida dele, ele deve ter dado alguma entrevista, eu não li, mas deve existir isso aí, dizendo que o mundo hoje estava muito mais apavorante do que o que ele imaginou da televisão em 1953. Porque hoje a televisão é 24 horas por dia, são centenas e centenas de canais abertos a cabo, do jeito que você imaginar, e mais agora os canais da internet, ocupando o tempo das pessoas o dia inteiro e, de certa forma, contribuindo para a alienação da população. No livro de Bradbury, ele mostra uma televisão que tem, acho que, duas características interessantes. Primeiro, é uma televisão cuja programação foge à polêmica, foge à controvérsia, procura não incomodar ninguém. Por quê? Porque se dirige a uma enorme população composta de minorias. Então tem um trecho do livro que diz assim, a gente não pode desagradar os advogados, não pode desagradar aos idosos, não pode desagradar os jovens, não pode desagradar os mecânicos, não pode desagradar a ninguém, a nenhuma das minorias. Então tem que ser uma programação completamente insípida, incolor e inodora para não desagradar a nenhuma minoria. E é uma TV também interativa, onde os espectadores ficam esperando aquele momento em que eles vão votar em alguma coisa que vai aparecer na tela. Isso, inclusive, é muito bem explorado pelo François Truffaut no filme que ele fez sobre o livro de Bradbury. Ele mostra esse relacionamento das pessoas que ficam horas na frente da TV esperando a hora de responder uma pergunta. É isso que a gente faz hoje para votar no Big Brother, para votar em mil outras coisas. Você está vendo transmissão de futebol na TV e fica mandando aquelas mensagens dizendo, fulano, será que a contusão de Leandro Damião vai influenciar na escalação de Fred para o próximo amistoso da seleção? E quando você manda uma pergunta desse tipo, aquele é o momento de glória, quando sua pergunta sai na televisão com o seu nome e a cidade de onde você está ligando. É exatamente o que Bradbury estava falando. Essa sensação de pertencer a uma comunidade que a televisão interativa ilusoriamente dá para as pessoas, porque você não está pertencendo a nada, a não ser como consumidor. Então eu acho que se ele visse a televisão de hoje em dia, a televisão norte-americana, ele diria o seguinte, ela é muito mais controversa do que a que eu imaginava, mas a interatividade está alcançando níveis muito altos. E vai alcançar cada vez mais. A TV tende a ser cada vez mais interativa e é para isso que ela está se preparando, para que ela possa dar essa ilusão de participação. Isn't it lovely? You like it?
Yes, I do. Very much. Isn't it smart? It's the very latest thing. Can I throw your old one away? All right.